Boa noite, pessoal. A Aline já está entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Dá para me escutar direitinho? Porque às vezes meu celular me trola. Isso, tudo bem, tá? Tudo ok aqui. Então tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. E aí, Jéssica, me conta, o que que a gente vai falar? Nós vamos falar um pouco sobre educação emocional na criação dos filhos, né? Eu tenho um menino pequeno, eu acho isso muito importante. Eu quero aprender muito sobre educação emocional para eu aplicar aqui, né? É E isso aí. acho que Educação você emocional. Acho que Educação. nesse mundo de hoje, né, a educação emocional é muito importante. É. Na verdade, eu falo que educação emocional deveria ser ensinada na escola, desde pequenininho para todo mundo. Pelo simples E motivo do seguinte: a gente acaba tendo comportamentos repetitivos com os nossos filhos que a gente aprendeu com os nossos pais, que aprendeu com os nossos avós, e assim, né? Acontece a história. E é exatamente por isso que eu falo que é muito importante a gente entender de ser o fim dos medos, dos traumas, de tudo, para essa nova criação vir mais neutra, né? A isso, inteligência emocional, eu falo que é rodar todos os pratos, sabendo, enfim, da velocidade, frequência e a importância de cada prato manter eles rodando. E quando a gente fala de filhos, é fazer nossa prole conseguir fazer isso sozinha, por eles mesmos, mas claro, com o nosso respaldo, mas não nosso respaldo doloroso da nossa história, dos nossos medos. Eu quero muito agradecer esse convite seu, para a gente estar aqui conversando disso, que é um assunto que eu adoro falar. e eu agradeço muito a sua disposição em vir aqui disponibilizar o seu conhecimento e nos ajudar aí na criação dos nossos filhos. Eu acho que quando a gente fala de criança, quanto mais pessoas boas a gente trazer aqui para esse universo, acho que fica para todo mundo, né? Então, eu acho que se Isso, colaborar um pouquinho com o que sabe, com o que pode, a gente faz um mundo muito melhor. isso. E agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu fiz aqui algumas perguntinhas, uma colinha, sobre qual é a importância desse desenvolvimento emocional, dessa educação das emoções? O que acontece é o seguinte, muitas vezes, quando a gente fala de emoção, embora muita gente fale, ah, mas eu sou racional, gente, todo mundo tem o lado racional, todo mundo tem o lado emocional, né? Isso é como um todo. E a importância é você saber gerir realmente as suas emoções. Claro, você não é porque você vai ter uma educação emocional que você não vai ficar triste, que você não vai ficar chateado, que a criança vai deixar de ser criança. Não, nada disso vai acontecer. A diferença é que você vai saber lidar com isso de uma maneira que você não carregue como uma história ruim. Então, não vai ficar, vamos supor, na sua linha do tempo, um trauma, uma dor, porque você vai saber já mudar isso de forma que você consiga viver de uma forma neutra. Então, é Certo. basicamente isso. Porque o que acontece? A gente tem algumas dores na vida, né? Acontecem alguns traumas, do ser humano em geral, e quando a gente não encara essa dor, ou não ressignifica essa dor, ou não transforma ela só como uma lembrança e continua carregando ela como dor, muitas vezes a gente acaba tomando decisões posteriores em cima da dor, o que é muito ruim, porque ela pode não ser tão assertiva, e isso gera um certo receio, um certo medo, um incômodo. Então é como se a gente limpasse esse baú para aí a gente tomar decisões em cima de, ok, uma experiência, mas não em cima da dor. E quando a gente fala de inteligência emocional, principalmente para a criança, é a gente não levar as nossas dores, os nossos medos para a criança em si. Porque isso E acontece não de propósito. Os pais criam por amor. E a gente erra por amor também, né? Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Um pai que tem medo de altura. Ele tende a fazer com que o filho tenha medo de altura. Nossa, porque ele odeia o filho? Não, não, pelo contrário, porque ele ama. Mas porque ele acredita que a altura é perigosa. Não que não deixe de ser, mas você pode não causar trauma na criança, e sim precaução. Que aí são duas coisas bem diferentes que modificam todo o contexto.
Isso. E como que a gente faz para educar a criança para que ela consiga equilibrar um pouco do lado racional e o lado emocional dela? E até em nós adultos. Qual é a sua dica aí, uma chave para mudar aí essa concepção? A criança, ela nasce sem medo, sem mania, sem preconceito, sem... A criança nasce com uma caixa vazia. Então, tudo que ela é, embora a gente fale, nossa, criança de personalidade forte, eu costumo falar que a personalidade nada mais é do que a qualidade, né, e os defeitos da pessoa de uma forma dela. Mas a gente não é feito só de personalidade, a gente é feito de histórias, a gente é feito de vivências. Então, nessa caixa vazia, vamos dizer assim, a gente vai começar a encher com o nosso conhecimento. Então, o ideal é o seguinte, a gente colocar esse conhecimento na criança de forma que seja neutra e sempre à base da verdade. Então, o que acontece? Se você não vai na volta comprar, seja sincero. Ah, nossa, mas meu filho vai pegar, vai ficar me enchendo. Pá, pá, pá. Não, vamos ser sinceros. Eu gosto de trabalhar com a criança totalmente na verdade. Então, o que que acontece? Não, porque não faz parte do meu orçamento nesse momento. A mamãe não consegue comprar agora por conta, enfim, que não está no planejamento. Porque também não adianta falar que não dá para comprar porque não tem dinheiro e no dia seguinte a mãe está comprando sapato. Trate com verdade. Às vezes realmente não é prioridade. A criança tem que entender o que é e o que não é prioridade. E tá tudo certo. Então é sempre trate com verdade, porque aí você deixa de gerar ansiedade, você deixa de fazer com que a criança, conforme ela vai crescendo, ela desconfie de você. Tanto que a gente, adulto, até hoje fala, nossa, minha mãe falava que ia voltar para comprar e nunca mais voltou. Para algumas pessoas, isso não tem dor alguma, isso é tudo certo. Mas tem gente, adultos, que geram desconfianças, e aí não necessariamente com a mãe, mas com outros adultos, quando o outro adulto fala, depois eu faço, a primeira coisa que vem é um resgate de memória, então não faz nada. Minha mãe não fazia. Claro que essa frase não vem pronta na cabeça, né? Vem só aquele alerta que o cérebro joga de, olha, já falaram que iam fazer e não fizeram uma vez, então pode ser que não façam de novo. Então, é sempre tratar a criança com a verdade e sempre dar um motivo para ela. Uma coisa que eu sempre falo, que isso aconteceu comigo num churrasco, que a mãe estava me comentando, que a criança dava muito trabalho, que não colocava, adorava andar descalço em casa, e era muito gelado o chão, e vivia gripado, e a mãe, nossa, pedia uma vez, pedia duas, na terceira já brigava com a criança, já batia na criança. E aí eu perguntei pra ela, mas ela sabe por que ela tem que pôr o sapato? Ela falou, tem que saber, né? O chão é frio. Às vezes eu falo, o chão tá frio, menina. Tá, mas ela sabe a consequência disso? Porque o que acontece? Talvez pra criança, o chão gelado seja uma delicinha. Nossa, que gostoso, seja confortável. Ela não tem uma noção que ela pode ficar gripada. Então é assim, quando eu falo trabalhar com a verdade e dar um motivo, é realmente explicar assim, olha, coloca o sapato, porque você vai ficar gripado. E se você ficar gripado, a gente não vai poder ir no parquinho, não vai poder tomar sorvete, não vai, enfim, alguma coisa que seja real e que a criança goste e que seja consequência. Porque assim, se eu falo pra você, olha, sobe no telhado, você vai falar, louca, você também vai criar uma explicação. Você fala, não, sobe no telhado porque tem que subir, ponto. Ou você não vai, ou você vai muito revoltada, me achando mais maluca. Mas se eu te der um motivo, tipo, olha, em cima do telhado eu descobri que tem um baú cheio de ouro, aí eu te dei um motivo, você vai querer subir. Então, o importante é a gente dar motivo para a criança. Só que tem um detalhe. Nós humanos trabalhamos, aprendemos por repetição. Então, assim, eu já falei 1000 vezes para a criança, então você vai falar 1001, 1002, 1003, porque se você sentar agora para aprender um idioma que você não sabe, não adianta ser uma vez só, vai ter que ser repetição para você aprender. Por que que a gente acredita que com a criança é diferente? Não, é igual. É repetição, 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 até que ela aprende o motivo daquilo, né? Então, educar requer paciência. E mesmo se o pai fala, nossa, mas eu tenho paciência, vamos aprender a ter paciência aí, porque a criança não tem culpa de ter vindo e a sua missão é ensinar como pai. Então, é claro que com a frequência disso, com o tempo fica mais fácil, porque a criança já vai começar a entender a movimentação. A criança entra na rotina depois de um tempo, e tudo certo.
Se você educa ela, a forma que você educa é a forma que ela vai se manter. Então, no começo pode parecer difícil, pode parecer que você não vai conseguir, mas aí é também os pais criarem habilidade para isso, a habilidade se cria com constância, e aí conseguir implementar essa forma de educação para o filho, que é muito mais fácil, muito mais simples e acaba ficando mais leve para a criança também. Isso, né? Até porque eu achei muito importante quando você fala da questão da mentira. Né? E quantos paradigmas a gente escuta, e são vários, né? Um exemplo clássico é não sai sozinho, senão o velho do saco pode te pegar. E aí começa a criar alguns medos e algumas fantasias na cabeça da criança que depois ela começa a ter alguns medos inerentes a essas emoções que foram criadas, né? Então, eu acho que é muito importante, mas a gente também tem que lembrar os pais de que quando for explicar e falar para a criança, ser de uma maneira bem simples, né? Com palavras que a É, criança compreenda e de forma bem concreta. Não adianta fazer ali um testamento, porque a criança tem uma concentração pequena. Então, a gente tem que falar de acordo com o que ela vai entender. exatamente. Quando a gente fala de medo, é uma coisa muito louca, porque ter medo não é bom. Ter precaução é bom. Então, assim, a gente não prevê, né, as coisas que vão acontecer, mas a gente tem uma mania de já prever para a criança. Então, assim, não, não sobe na escada que você vai cair. Não pula no sofá porque você vai arrebentar a cabeça. Cara, você não sabe se vai acontecer isso. Mas você tem que prevenir. Se você pular, você pode machucar a cabeça e dar a continuidade no assunto. E você machucando a cabeça, pode acontecer da gente ter que ir no hospital, e pode acontecer. Então, seja verdadeiro, mas não crie medo. Porque o que acontece? Você pode criar realmente um trauma, se repetitivo, isso, assim como a gente aprende por repetição a parte da educação, o medo também. Se isso é repetido diversas vezes, provavelmente vai se tornar um adulto com medo de altura, por exemplo. Entende que vai ter dificuldade de entrar num avião, não digo nem para bug jump, essas coisas doidas, porque, enfim, vai de cada um. Mas muitas vezes por necessidade. De repente vai ter que, sei lá, entrar num elevador panorâmico para ir para uma reunião quando adulto e não vai conseguir por conta do medo da altura. São coisas pequenas que, na verdade, refletem muito na vida adulta, né? A gente é o que a gente é pela boa parte pela nossa criação. Então, o medo, ele não deve ser implementado. A precaução, sim. Você não vai deixar a criança chegar perto de uma janela e falar, não, vai lá, que bonitinho, olha, tá brincando de escalador. Não, não é nada disso. Mas você vai falar, não vai, porque você pode cair, e se você cair, então explicar realmente as consequências dos atos, assim. Assim como nós adultos gostamos de ser tratado. Que nem você disse, na linguagem da criança, mas pensa, se você como adulto, como você gostaria de receber essa informação? O quão completa é para ser convincente para você? E aí é um ponto legal, porque você argumentando com a criança, mesmo se ela responder, é maravilhoso se a criança também te argumentar, porque você vai treinando ela a se tornar um adulto argumentativo. Porque muitas vezes quando a gente fala é não porque não, a criança simplesmente ela não acaba não tendo respeito por você, ela pode ser que ela tenha medo, e ela vai entender que ok, não adianta ela argumentar, não adianta nada, e isso ela acaba não treinando para a vida adulta dela. Então, a precaução realmente é extremamente importante, implementar o medo, implantar um medo não, mas que sempre de forma de eu como adulto. Se eu fosse receber essa informação, como eu gostaria de recebê-la. Agora, se você como adulto gosta de receber a informação pela metade, então não seja referência, explica mesmo tudo da maneira que deve ser. Uma coisa que eu queria completar da pergunta anterior sobre educar, uma das coisas muito bacanas da gente fazer com as crianças é criar acordos, pré-estabelecer acordos, pré-estabelecer metas, de forma que eles participem. Claro que a gente, como adulto, a gente vai conseguir conduzir para onde a gente quer, né? Para onde a gente acha que eles têm que rumar, sempre argumentando, sempre explicando, sempre dando motivo para aquilo. Mas o que é bacana é assim, você quer que seu filho vá às 22 horas para a cama? Então senta com ele. Por que
tal você acha depois de tal programa, de tal desenho ir para a cama? Porque é melhor assim, assim, assado. E ele vai se sentir participando da montagem da rotina dele. Que aí ele não vai se sentir tão mandado, embora, sim, você esteja mandando, sim, você esteja ainda como na posição de pai, de mãe, que vai dar todos os comandos de uma forma geral, ele vai se sentir participando. Ele se sentindo participando, primeiro para cobrar fica muito mais fácil, que o dia que ele quiser desobedecer, você pode lembrar que ele que decidiu aquilo junto com você. E segundo, que ele vai se sentir participativo de, poxa, eu também fiz isso, eu também participei dessa montagem, então eu sou muito importante, eu sou muito especial, e por que não? Então você acaba dando meio uma recompensa quando você estabelece acordos. Para tudo, a gente vai no shopping e eu não posso comprar o seu sorvete dessa vez. Não espera chegar lá para falar. Eu sempre falo para a gente pensar nas coisas, né? Fazer a nossa montagem, os nossos cronogramas, nossos acordos, mais para o lado racional, porque a ação ela é emocional. Então, se a gente conversa com a criança antes de sair de casa, a gente está ali com a razão, né? A razão está em alta ali naquele ambiente. Ela vai chegar no shopping, se por um acaso ela quiser o sorvete, quiser buscando o sorvete, manter a palavra de pai e mãe é extremamente necessário. Porque sempre que você acaba quebrando aquele combinado, a criança vai entender que sempre vai ceder. E tudo certo. Porque a gente, adulto, faz isso, a gente pede alguma coisa, a pessoa ajuda, a segunda vez ajuda, na terceira a gente já empurra sem pedir ajuda, porque a gente já sabe que a pessoa está ali a fim disso. Então, a mesma coisa. Mantém com a criança o acordo. Se eu falei não, é não. Mas vale recordar quando chegar no shopping e ela quiser o sorvete, ou senão ela vai olhar com aquela cara de cachorro pidão de não pode mesmo o sorvete. Relembra que não. Ou se ela não fala nada, deixa pra lá e tudo certo, porque o acordo já foi pré-estabelecido. Mas ainda assim, se ela quiser, meu Deus, mantenha a sua palavra, lembra ela, recorda do acordo que foi feito anteriormente. E assim vai, como eu disse, repetidas vezes, para que a criança seja uma coisa natural. Depois de um tempo, seja natural. Não é fácil, o começo não é fácil, principalmente quem já tem filho maiorzinho. Não é uma coisa que você vai começar a fazer hoje, a semana que vem já vai estar tudo lindo. Mas se você não começar hoje, daqui a um ano também não vai estar. E o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, começa hoje, começa agora. E aí você vai vendo, é um processo, você vai vendo essa mudança no decorrer do tempo. Isso, e você foi falando aí, e eu fui fazendo alguns links já. E a relação da educação emocional, quando você fala, né, para o pai manter a palavra dele, não está só fazendo a parte da educação emocional, mas está trabalhando a obediência, e o pai Exato. está exercendo a autoridade sem ser autoritário. Porque quando a gente Exato. fala e volta atrás, e fala e volta atrás, a gente mina a nossa autoridade, porque a gente não passa a ser uma pessoa de confiança. E os nossos filhos têm que olhar para nós e têm que pensar assim: nossa, eu quero ser muito igual a ela. Eu quero ser muito igual a minha mãe, muito igual ao meu pai. Eles têm que ter na gente um exemplo de pessoa. Então eu sempre, depois da maternidade, eu aprendi muito isso, que os nossos filhos devem desejar ser como a gente, que para que isso aconteça, nós temos que nos educar antes de educar os nossos filhos. Então, eu acho que vem muito de encontro, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando aqui no Instagram que os problemas dos nossos filhos, né? Às vezes os problemas de desobediência, de comportamento, alguma coisa, às vezes é o que a gente precisa educar em nós para que a gente consiga melhorar enquanto ser humano e a gente ali ajudar aquela criança. Então é muito importante que os pais também se cuidem, né, emocionalmente.
que tenham essa questão do racional, do emocional mais equilibrado, que no momento de raiva, no momento que você vai ali para uma ação, que você repense o que você vai fazer, você pare, você volte e pensa de novo. Eu, enquanto mãe, posso falar isso. Eu tenho um menino pequeno, 1 ano e 2 meses, mexe em tudo. E às vezes realmente está mexendo ali numa hora que você está fazendo uma comida e ali você precisa terminar aquele seu afazer e você acaba realmente começando a perder a paciência. Mas eu sempre, Sim. a hora que eu vou perder a minha paciência, eu lembro e eu falo, não. É mais fácil eu inserir ele no contexto da rotina, dar alguma atividade para ele, mostrar para ele que aquilo não pode. E uma coisa que eu falo muito é da educação do não também, né? Aquele pai, aquela mãe que fala não toda hora, ele não está educando o filho dele emocionalmente pro não. Porque tudo é Nem não. tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Na verdade, assim, assim como ninguém gosta de se sentir um peixe fora d'água, a criança a mesma coisa. Então, assim, você tá fazendo, sei lá, uma comida, o seu esposo, enfim, o pai da criança, a avó, enfim, seja quem estiver em casa tá assistindo novela, a criança fica, tá aí eu? O que que eu faço agora? Então, ela procura meios de, primeiro, se entreter e, segundo, chamar atenção, né? As duas coisas ali para, né? Vamos tentar aqui de repente, sei lá, mexer aqui no desinfetante, ver se alguém dá uma importância para mim e aproveitar que ele é coloridinho, né? Então, tem essas duas questões. Então, realmente inclua a criança no máximo de coisa, ou se não, crie uma atividade para ela nesse momento onde você vai estar ocupada, claro, com a sua supervisão, de forma que ela não fique sem nada para fazer, né? Porque ela vai procurar o que fazer. Por isso que quando fala, nossa, não tenho, eu viro de costas 1 minuto, meu filho apronta. É que ele quer fazer, ele tem essa sede de fazer, né? É muito normal isso acontecer mesmo. Isso. E a questão de identificar os sentimentos. Por exemplo, quando uma criança diz ter medo de tudo, aquela criança que tudo ela sente medo. Como lidar com isso? Primeiro você tem que entender do que ela tem medo e o porquê. Então é importante, eu tenho medo do bicho-papão, por quê? E tentar trazer para ela a lembrança da onde que ele é real. Se alguma vez ela viu. Então, assim, a partir do momento que ela transforma aquilo numa coisa que ela vê que não é real, fica mais fácil dela anular esse medo. Porque a maior parte das crianças tem medo mesmo. Tem medo do bicho-papão, tem medo da bruxa, tem medo de uma série de coisas. Então, traga para a realidade dela quando isso aconteceu. Quando você viu o bicho-papão? Se até hoje o bicho-papão não veio, por que que você acha que vem? E deixe claro que ele não existe. A gente usa o bicho-papão para a criança obedecer. Gente, eu acho isso uma coisa meio. Eu fiz isso com a minha primeira filha. Eu confesso que eu fiz isso. O bicho-papão, ele era muito presente. Cuidado que o bicho-papão vai vir te pegar. Olha o bicho-papão, olha, não sei o quê. E assim, eu tô plantando o medo nela em cima de uma mentira. E aí eu já comecei tudo errado, né? Porque eu vou gerar uma desconfiança dela. E, na verdade, eu tô usando um personagem porque eu não vou ter minha autoridade ali, porque de repente eu não tenho o controle de fazer a criança me obedecer, fazer o que eu quero, enfim. Então, deixe claro que o bicho-papão não existe, porque ele não existe. E tá tudo certo. Então, se a criança tem medo de fantasias, né, de coisas fantasiosas, é realmente trazer para a realidade dela e, e mostrar para ela que quando viu, quando isso foi real, quando você pegou, quando você escutou, quando você vivenciou. E aos poucos ela vai ver que não existe. Ela vai ter medo ainda durante um período e você reforça que aquilo não existe. Mas também não adianta falar assim, ó, o bicho-papão não existe, mas a bruxa vem te buscar. Não, não faz isso, não troca 6 por meia dúzia. Que aí ela só vai mudar o medo, né? Então, na verdade, quando a gente fala identificar sentimentos, é realmente identificar. Se a criança fala, se a criança começa a chorar, é, o ideal não é pedir para ela parar de chorar, porque quando a gente está chorando, a gente não quer que alguém fale, peça para a gente parar, a gente quer ou se explicar, ou esvaziar emoções, enfim. Então entenda com a criança o porquê que ela está chorando. Você está triste? Você está com medo? Você está apreensivo? E ensine ela a nomear os sentimentos dela.
Porque toda a gente acha que a criança tá triste. Ah, tá triste. De repente ela só tá ansiosa, de repente ela tá nervosa com uma situação e não exatamente triste. Então é importante a criança aprender a nomear. Na fase adulta, ela nomeando, na fase adulta, ainda como criança, mas aí como adulto a nossa visão fica mais abrangente. Quando você consegue nomear o seu sentimento, quando você consegue nomear o que você está sentindo, é mais fácil você reverter, de você cuidar, de você curar aquilo. Por exemplo, hoje eu ainda coloquei um post sobre isso. Muitas vezes a gente fica extremamente ansioso por uma coisa que a gente não pode nem resolver agora e nem depende da gente. Alguém vai, sei lá, você esqueceu a marmita na geladeira. Meu Deus do céu, eu esqueci a marmita na geladeira e você fica. E agora que eu esqueci a marmita na geladeira, o último dia que eu podia comer aquela carne, senão vai pro lixo. Gente, você tem como resolver naquele momento? Não, não tem. A não ser que você esteja na esquina da sua casa. Mas se você não tiver como resolver, ou se você vai depender de, ai, de repente, o meu irmão vai voltar para casa ao meio-dia se ele não tiver aquela reunião e ele vai comer. Ou seja, também não está no seu controle a reunião de outra pessoa. Se aquilo que depende de você e não tem solução, esquece. Não fica gerando ansiedade para isso, mas para isso você tem que reconhecer que você está ansioso e o que te causa ansiedade. Porque senão você vai ficar com aquela sensação o dia inteiro de, nossa, que tô estranha, tô. Nossa, e acaba fazendo um bololô no dia por uma marmita na geladeira que você não pode resolver, entende? Então é importante você entender o que você está sentindo, ou por que você está sentindo e o quanto de importância aquilo tem que ter naquele momento, que é o verdadeiro viver o agora, né? Eu Sem acho ficar que essa travando. questão da identificação, de identificar os sentimentos, eu acho que nós, enquanto pais, acabamos entrando no piloto automático, né? Porque quando a criança nasce, ela só chora. Então, ela depende do pai e da mãe que identifique as necessidades dela. Mas chega um momento, quando a criança vai ficando maiorzinha, que a gente já tem que deixar com que ela expresse o porquê que ela está chorando. Porque muitas vezes vai ser igual você falou, vai ser uma fome, ou vai ser sono, porque antes isso tudo era conduzido pelos pais. Os pais identificavam e resolviam o problema. E depois as questões vão mudando. E a gente tem que dar um pouco de autonomia para as crianças, mas uma autonomia mediada. Não é uma autonomia de, você vai dormir a hora que você quer. Não, mas a identificação é que quando já está chegando o momento da criança dormir, que ela vai ficando enjoadinha com sono, é mostrar para ela, identificar para ela o porquê que ela está assim, né? Olha, você está assim agora porque você já está cansada, já deu a hora de dormir. Eu levar a criança para essa rotina do sono, para que ela já vai começando a entender. E quanto mais cedo isso começar, porque com 3 meses a gente já consegue fazer algumas coisas já de rotina com os bebês. Se não uma rotina fixa, mas atividades previsíveis, que aconteçam mais ou menos na mesma sequência. E quando vai crescendo, isso também vai aumentando, vai continuando, para que a criança entenda. E são nesses momentos que a inteligência emocional vai entrar, né? Que os adultos vão mediando para a criança entender como isso acontece. E aí, falando sobre isso, eu queria que você falasse também um pouco da importância dos pais se tratarem emocionalmente. Porque eu acredito que quando a gente está bem, a gente consegue ser melhor naquilo que a gente precisa fazer. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, igual no começo da nossa conversa, como eu falei, a gente é um aglomerado de histórias, né? Então, muitas vezes eu até falo, eu sei que às vezes a gente tem uma dor que a gente nem sabe que tem, então a gente prefere deixar ela ali quieta do que encarar e transformar essa dor só numa lembrança, para que a gente seja assertivo nos próximos passos. Então, quando a gente fala em pais se melhorarem, na verdade é para eles não levarem o lixo emocional deles para a criança, o medo que ele tem, vamos supor, de altura ou de bicho, a comida que ele não gosta, o filho não gostar também, aquele comportamento de repente do pai ser muito bravo, de gritar, a criança também ter. Não, a criança ela vai formar a história dela, ela vai formar os sentimentos dela, ela tem que se formar como um ser humano único. E vai ser mesmo, mas não precisa vir carregado com medos, dores, traumas, manias que nem dela é. Que foi
colocado nela. Então, é muito importante os pais identificarem em si aquele comportamento que não é muito legal. Se tiver a possibilidade de cuidar realmente dessa parte emocional, de procurar especialista para que consiga lidar melhor com os próprios sentimentos e não passar para os filhos. Eu não falo questão de valores, porque que nem eu sempre digo, o certo e o errado, se não for ilegal e se não for imoral, vai da ideia de cada um, da vivência e da experiência de cada um. Mas tem coisas que a gente reconhece que não são muito legais, né? Então vamos supor, os pais que sempre gritam, não é um comportamento muito legal, ou coisas menores, assim, de repente o pai não tem nem ideia que ele é uma pessoa super negativa. E aí o filho cresce com aquela negatividade toda, né? Ou se não, os pais que acreditam, sei lá, que sempre foram muito cobrados na escola e cobram igual, porque a gente tende a repetir os mesmos comportamentos. Então, o se cuidar emocionalmente é realmente a gente ser o fim dos nossos medos, ter dos nossos medos o fim, para a gente recomeçar e deixar e permitir que nossos filhos se comecem, né? É o fim do começo do nosso filho, consegue entender? Uhum. É muito importante isso, né? Às vezes a gente vai repetindo padrões, repetindo comportamentos, porque a gente entra no automático. Então é muito importante a gente parar e realmente pensar. E assim, uma coisa que eu não imaginava que fosse preciso é que a gente tem que pensar sobre a educação dos nossos filhos, né? Não é algo que acontece só naturalmente. A gente tem que pensar onde que tá, aonde quer chegar, a estratégia e lembrar, gente, principalmente que cada filho é único. Igual eu sei que você tem duas crianças, você pode falar nessa relação, né? Que é tudo igual ou tem muita Nunca, diferença? nunca. Ninguém vai ser nunca igual a ninguém, né? Porque ninguém vai viver exatamente a mesma história do outro, né? Ninguém vai ter as mesmas manias, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Cada uma vai lidar de uma forma. Na verdade, cada ser humano é diferente um do outro, né? O que une a gente são as semelhanças e as coisas que a gente, e os defeitos que a gente aceita do outro, né? Mas todo mundo é diferente. E claro, por todo mundo ser diferente, você não tem que estudar 10 mil formas de como educar, porque o esqueleto é o mesmo. O esqueleto é praticamente tratar com verdade todos os seres humanos, é tratar com a verdade para estabelecer acordos, conseguir colocar uma meta para isso tudo. Então, na verdade, o tratamento com todo ser humano é igual, o esqueleto é o mesmo. A forma que você vai fazer, que é a diferença, enfim, é individualizado de cada um, né? E ter filhos, mesmo na mesma casa, mesmo vivendo o dia a dia, gente, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada criança é de um jeito totalmente diferente. Porque cada um também aprende de uma maneira, nem todo mundo aprende da mesma forma. Eu falo, enquanto na escola eu vivencio muito isso, apesar de eu ter apenas um filho, mas eu fico dentro de uma sala de aula, então a gente tem crianças que são mais auditivas, outras mais visuais, outras mais sinestésicas. Então acaba que cada um vai ter uma forma de aprender. E eu acho que aí a gente pega o esqueleto e vê que forma que a gente vai aplicar de acordo com a maneira que a criança aprende, com a maior facilidade dela de absorver aquilo. Exato. Ah, e sabe o que eu ia falar também? Tem uma questão de muito de linguagem de valorização, que é a linguagem do amor. Então, o que acontece? Muitas vezes os seus filhos, se você tem mais de um, eles têm a linguagem do amor diferente, então eles recepcionam um amor de maneira diferente. Então, vamos supor que um filho tem a linguagem de presente e o outro tem a linguagem de tempo de qualidade. Quando você der presente para os dois, embora os dois possam gostar, um vai se achar muito amado. Mas se você der o tempo para o outro, um tempo de qualidade, de sentar, brincar, esse outro vai se sentir muito amado também. Então, muitas vezes você fala, nossa, eu cuidei dos dois igualzinho, não sei porque um acha que eu gosto mais do outro, porque a linguagem de amor deles era diferente um do outro.
Então, isso também é legal, a gente saber qual é a linguagem de valorização da criança, para que a gente possa também ceder e demonstrar o amor da forma que ela se entende amada, né? Isso é muito legal de fazer também. Até porque em muitos momentos a gente só quer falar a nossa linguagem do amor, né? O que às vezes a gente acha assim, ah, que para mim, a minha linguagem do amor, no meu caso, é tempo de qualidade. Então, às vezes eu quero dar tempo de qualidade para todo mundo. E Então, talvez a e às pessoa vezes não não é recepcione isso dessa que forma. vai resolver, e não é isso que vai fazer com que a pessoa se sinta amada. Então, é muito importante a gente entender um pouco sobre isso também. E entender também que cada um vai recepcionar a verdade de uma maneira diferente. Então, assim, se eu dou uma informação aqui, por exemplo, vai ter gente escutando aqui falando, nossa, que legal! E vai ter gente escutando aqui falando, nossa, por que que eu entrei nessa live? Por quê? Porque é a recepção de cada pessoa, que vai de acordo com o histórico de vida de cada pessoa, né? Com tudo que ela já passou. Então, é muito maluco isso, mas tudo isso engloba na educação de um filho. Engloba. E requer, igual você falou, muita paciência. Eu É acho que muito. quando a gente. Esses dias eu ainda brinquei numa caixinha que quando a gente achar que a gente tem a paciência suficiente, ainda não chegou nem na metade do caminho, né? E Mas eu acho repetir, que o né? amor explica, né? O amor é uma coisa meio maluca. Eu acho que ele até atravessa a paciência. Isso. E é muito importante essa questão, né? Principalmente, né, quando a gente vai pensar na vida adulta dessa criança depois. A educação emocional, ela vai fazer com que a criança tenha jogo de cintura nas situações da vida, né? No emprego, nas relações, no casamento. Tendo essa educação emocional, a criança depois ela tem uma vida, digamos assim, mais fácil, porque ela vai Sim, ter ali mais equilibrada essa questão. Ela vai se autoconhecer, porque quando a gente fala de inteligência emocional, é muito autoconhecimento, né? É saber exato. olhar para si próprio. Exatamente, é você saber gerir as suas emoções quando você encontra elas. Por exemplo, não é que eu sou. Não fico triste. Claro que eu fico triste, eu sou humana. Humanamente é normal as pessoas às vezes terem momentos de tristeza. O que eu faço é, ok, fiquei triste, aquela tristeza. é, não vou falar você colhe o que há de bom, porque às vezes não tem o que há de bom, mas aquela tristeza eu deixo ela como tristeza, não como sofrimento. A partir do momento que acabou o luto ou acabou o motivo daquela tristeza, não tem mais por que eu ficar carregando. A mesma coisa de algum medo, algum trauma que eu tenho. A partir do momento que, ok, já vivi, já entendi, não tenho por que eu carregar. E muito menos porque eu transferi. Porque imagina assim, no dia que a gente acorda de mau humor, a gente tende a ser mal-humorado com todo mundo ao nosso redor, né? Ou ser bem Aham. antipático. Imagina isso como alguma parte da sua história que não é muito legal. É a mesma coisa, você acaba contaminando, você acaba distribuindo isso para as outras pessoas. Eu estou tentando ler a pergunta da Aqui eu Thaís. consegui ler. Vou ler ela para você. Você acredita que eles aprendem conforme ensinamos ou que cada um tem uma personalidade e por mais que explicamos e ensinamos, ainda é difícil a criança reagir como esperamos? Mas aí tá, né, Thaisa? É assim, a gente espera. E na verdade a gente tem que. Não adianta esperar do outro, mesmo que ele seja o nosso filho. Porque assim, o outro ele vai ter total. A reação é a atitude deles. A gente vai ensinar, a gente vai ensinar da maneira mais correta pra gente, daquela forma que a gente aprendeu ou que a gente vê como certa. E a criança vai aderir como verdade aquilo que ela entender para ela. Assim como a gente, se eu posso contar uma história que maravilhosa e alguns desconfiarem, outros acharem que é verdade, mas só eu vou saber se é ou não verdade. A mesma coisa acontece quando a gente ensina. A gente ensina de uma forma que a gente acha correta, mas de repente bate na criança. Não bate de bater, tá, gente? Entra na cabeça da criança como uma forma daquilo não ser muito legal. Por isso que é importante a gente repetir várias vezes a forma de comportamento que a gente acredita que é adequado. Mas bem verdade é que eu sempre falo, adequado
Aonde? Aonde está escrito que é adequado? Então, muitas vezes a gente tem que entender, e eu acho muito importante essa troca de experiência com pais, professores, psicólogos, enfim, entender se o que é adequado para a gente é adequado realmente num contexto geral. Porque vamos supor, o adequado para mim é que meu filho não coma doce até os 5 anos, tudo certo. Não que seja certo ou errado, segundo os médicos, a partir até os 2 anos não é legal mesmo. Mas vamos supor que a criança tem 5 anos. Para você é adequado, mas será que isso de repente vai fazer mal para ela se ela comer um brigadeiro junto com os amigos? Isso não vai ter uma relação social muito que vale muito mais a pena quando você pesa do que simplesmente uma questão nutricional. Então, tudo deve ser pesado. E quando a gente pensa no adequado, é realmente entender se o nosso adequado não é uma coisa, uma crença só nossa ou crença da nossa família. Mas sim, as crianças aprendem conforme ensinamos, desde que tenha algum sentido para ela. Então, por isso é importante sempre explicar o sentido daquilo e repetir. Inúmeras vezes até ela entender o porquê que ela tem que fazer aquilo, porquê que aquilo é importante ser feito. Isso, e quando fala assim, quando ela pergunta, né, e a criança reagir como esperamos. Qual é a nossa expectativa, né? E qual é também a faixa etária dessa criança? Como essa criança aprende, quais são as habilidades dela, porque às vezes a gente espera um comportamento que ele não vai acontecer ali naquela faixa etária. Então, às vezes é um Da exemplo simples. personalidade, né? E mesmo da personalidade da criança. Quando vou sair do contexto educação, só para a gente entender uma coisa na vida real, assim. Claro que isso serve, não é de educação, mas só para vocês entenderem. Vamos supor que eu quero que minha filha seja cantora. Eu quero porque isso é o que eu espero. Só que ela não é afinada, não é o caso, tá? Mas vamos supor que ela não é afinada. Então adianta eu querer esse comportamento, não adianta eu querer essa ação dela. Então o que acontece? Se de repente não faz sentido para a criança, e o sentido a gente consegue aplicar, dependendo qual é, ela não vai fazer mesmo. Porque é a gente que espera. Não adianta a gente botar a expectativa no outro, o que é nosso. A gente até pode conversar, eu acho super válido virar para a criança e ter um jogo aberto mesmo, ter uma relação aberta, claro, falando na linguagem dela, mas ter uma relação aberta, tipo, ó, a mamãe espera que você reaja dessa forma. Mas como eu digo para qualquer ser humano, a partir do momento que a pessoa tem a informação, ela vai fazer as escolhas dela, sabendo se isso vai te agradar ou não. E deixa escolher. Claro que se você for uma coisa muito, né, fora da casinha, muito fora dos valores, você mantém aquele padrão de repetição até ela entender. Mas se for uma coisa que não vai mudar o dia a dia, que é simplesmente uma coisa para a personalidade dela e para a formação, enfim, de valores próprios, de questões próprias, deixa acontecer, deixa ser. Eu tenho uma filha que é super quietinha, então qualquer coisa que pede, faz numa boa. A outra é muito contestadora. É a forma que eu gostaria que ela reagisse? Talvez não, porque às vezes, nossa, de vez em quando ela contesta, que eu falo, gente, acabou meus argumentos, não tenho mais, então não sei mais o que fazer. Mas, de certa forma, isso não muda a forma geral da nossa vivência. E se for pensar, é bom, porque ela vai ser um adulto que ela também não vai aceitar qualquer coisa sem contestar, sem perguntar, sem querer entender. Então, o jeito que a gente espera é dentro de qual comportamento. Isso é muito importante. Se esse comportamento é uma coisa totalmente fora da nossa expectativa, aí sim, da nossa expectativa não. Totalmente fora daquilo que a gente planeja, né, do nosso planejamento familiar, da nossa educação familiar, sim. Mas se não, se for só um jeito dela de manifestar e que isso não gera um grande incômodo, deixa ser, deixa acontecer da maneira dela que está formando aí um ser humano com uma personalidade própria, assim como todos os outros. É. E assim, também a criança, né, reagir, né? Então, quando a gente vai também levar, que muitas vezes os pais questionam muito, né? Eu saio com meu filho, eu vou num lugar, ele não sabe como se portar naquele lugar. E aí eu falo, e aí ele não obedece, ou ele não faz aquilo que é esperado. Então, sempre lembrar, né, do exemplo, né, de explicar como se porta antes de sair de casa, o que é esperado e se no lugar acontecer da criança ainda não conseguir,
Leve ela num canto, relembra com ela, mostre, se for um lugar público, um restaurante, mostre como as pessoas estão se comportando, porque a gente ensina para a criança os comportamentos que ela tem que ter em cada lugar, né? E Então, literalmente a educação vem de casa, né? como que a gente aprende que no velório tem que ter o respeito e tem que ter o silêncio? A gente aprende vivenciando, é um exemplo bem claro esse. Por quê? Porque a gente vai ao velório, vê que as pessoas estão em silêncio, que naquele momento é um momento mais de ficar tranquilo, de não extravasar, é de recolhimento, é de pensar, é de saudade. E como que as crianças vão aprender a se comportar nos diversos lugares? Realmente, a gente é ensinando, e não é ensinando uma vez, vamos lembrar aí da repetição. Ela se faz constante e presente no dia a dia da educação dos filhos. E muito importante lembrar do respeito que a gente tem que ter pelos filhos. Eles são crianças, eles estão aprendendo, então assim, quando eu digo respeito não, procura não dar bronca em público, chama para o cantinho, porque ali você vai gerar um constrangimento na criança, sabe? Então respeita esse momento, não é deixar o filho fazer qualquer coisa, porque ele também precisa de um parâmetro do não, ele também precisa de uma negativa, mas chama no cantinho, explica 10 mil vezes se for necessário. Se aquilo for uma coisa que te gere muito incômodo, saia do lugar, saia do local, volte para casa, explique que, ó, a gente voltou por conta disso, mas não de uma forma punitiva, não colocando ele como culpado. Você fez a gente sair mais cedo. Não, a criança não fez, você saiu porque você quis. A criança não pegou o carro, colocou todo mundo lá e falou, vamos embora, galera. Não, né? Você foi um comportamento seu, tudo bem. Por uma ação, por uma reação da criança, tudo certo. Mas você decidiu ir embora. Então, assim, avalia, mas respeita a criança. Eu acho que isso, a mesma coisa, muitas vezes a criança não quer dar oi para as pessoas. Gente, ela não quer dar oi para as pessoas. A criança se enfia debaixo da saia da mãe, a mãe arranca a criança e fala: vai lá, dá oi pro seu tio, é seu tio. Aí o adulto vai, pega a criança da vez. Gente, não, não, porque quando você encontra alguém que você não gosta na rua, você troca de calçada, baixa a cabeça e finge que você não conhece. Então, não faz isso com a criança, sabe? Porque aí ela vai ficar uma criança maior e vai falar, nem quero ir, vou ter que cumprimentar aquela tia maluca lá que toda vez me agarra. Você vai criar uma rejeição da criança com as outras pessoas mesmo, sabe? Então, assim, não quer. E muita gente fala, mas se ela não cumprimentar, vai ficar mal educada aos olhos dos outros. E o que você deve para os outros, gente? Você está educando seu filho, os outros que eduquem o deles da maneira que eles quiserem. Mas respeita, se a criança quer dar oi, ela dá oi. É legal a gente explicar o motivo, é legal você cumprimentar as pessoas, elas gostam de você. Explica para a criança, mas se chega, a criança não quer, não força. Você gosta de ser forçado para aquilo que você não quer, gente? Explicar o motivo inúmeras vezes é o essencial. E aí o adulto, né, que ia receber o cumprimento e não recebeu, tem uma mania de puxar a criança e abraçar a criança fica toda esperneando, me dá um desespero, eu falo, larga, devolve, respeita. Então, respeita a criança e principalmente faça com que os outros adultos respeitem o seu filho também. Porque é uma coisa assim, a partir do momento que você cede para o outro adulto, que, meu, no mínimo que ele tem que fazer é entender que é a maneira que você está educando, outro adulto vai se sentir à vontade para qualquer outra coisa para o seu filho, para enfiar na boca dele o brigadeiro que você não quer que ele dê, entendeu? Então, respeite e faça com que os outros respeitem também seus filhos, né? Nesses momentos mesmo, nesses pequenos momentos de e seja a mãe, se você está acostumado, não dá salgado para a criança, e a criança também não pede salgado, o adulto vira e fala, posso dar um pouquinho? Tá olhando com uma carinha, não é não, e não vai dar, o filho é meu, e ele não tá nem pedindo, e tá tudo certo. Então, além de você respeitar seu filho, ensine as pessoas a respeitarem os filhos, porque acho, né, algumas pessoas acham que criança é farra, né? A criança tem que fazer o que o adulto quer e pronto, como se não fosse um ser humano repleto de sentimentos e sensações. Então, é isso. Nossa, é muito importante essa questão do respeito. Ser respeitado. E muitas vezes isso é historicamente, né? A criança, ela não era respeitada, né? A criança, ela era deixada ali de lado. Quantas vezes tinham pessoas que eram designadas a cuidar da criança até ela ter uma idade, às vezes não podia sentar à mesa. Isso aconteceu de verdade, né? Da história, né? Da infância. Exato.
Só que a gente tem que aprender também a equilibrar, porque a partir de uns anos para cá que a criança também está sendo criada, às vezes, muitas vezes como um rei, uma rainha, não respeita. Então, ter É, esse também. equilíbrio. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Nossa Senhora, uma coisa que eu já vi acontecer. Voltando no beijo da criança. Acho que isso é meu trauma de infância. E aí, o adulto fica assim depois. Passou meia hora que você chegou no lugar com a criança, aí o adulto não supera o beijo que ele não recebeu, ele fica assim, chato, você é chato, nem me deu beijo, chato. Você pai, você mãe, seja você o chato da história e cala a boca desse adulto. Fala, não, ele não é chato, ele só não quis fazer. Você gosta de ser forçado as coisas que você não quer? Aí o adulto vai olhar com aquela cara de desgosto, talvez vai fuxicar de você da família, mas defenda o seu filho. É o seu filho que está em jogo, é o medo do seu filho, a rejeição do seu filho que está em jogo. Então, deixa a criança ser criança, deixa ela ter as vontades dela também. Agora, sobre isso, meia é verdade, gente, que nem eu digo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Não é, nossa, de repente você tem condições de dar as melhores coisas do mundo para a criança, não que a gente não tenha que dar, mas sempre em base de acordos e merecimentos, né? A criança pegou, riscou a parede inteira que você. Porque tem gente que adora riscar a parede, tudo certo. Eu acho o máximo pais que tem uma parede separada para criança, acho super legal, mas vamos supor que na sua casa a regra é não riscar. Aí a mãe tá ali com a criança riscou, a mãe já tá de cabelo em pé, tentando limpar, não sei o quê. Aí chega o pai morrendo de saudade da criança e entrega para a criança uma barra de chocolate. A criança já entendeu que ali com o pai ela já ganha qualquer coisa. Então, não trate como um príncipezinho, embora eles sejam nossos príncipes e nossas princesas, mas assim, ó, você ganha isso. Gente, é igual a vida de adulto na forma mirim. Você ganha o salário se você trabalhar, né? Você ganha a amizade se você for amigo. E assim sucessivamente. Então, a criança vai ganhar se ela conseguir atingir. É difícil, mas é difícil. A minha filha mais velha, olha eu mudando de assunto total. Deixa eu só falar, difícil quando o beijo é negado para os avós. É porque depois essa live fica gravada, o comentário não sobe, a pessoa fica falando, essa louca tá falando. É difícil, mas é importante tanto que os avós saibam de, ó, não gosta, é o jeito da criança. E é importante que a criança saiba, pô, o vovô, a vovó gosta tanto de você, eles têm saudade. Explicado para os dois lados, um acordo com os dois lados. Mas não deixa o vozinho puxar a criança, não, porque a criança vai fazer com tanto ódio, assim, sabe? Aí o vovô vai lá, limpou meu beijo, vai dar outro beijo. A criança, uma hora, vai não querer mais ir na casa do avô. Ó, nem eu ia querer mais ir na casa do avô. Eu acho realmente que eu tenho um trauma disso. E quando você fala, né, de defender os filhos, né, na questão dos jogos psicológicos, eu achei muito importante. Porque tem muito adulto que começa a fazer jogo psicológico com a criança. Então, ah, você não me deu meu beijo porque você não gosta de mim. Ah, você não fez isso, então não vou ser mais seu amigo. Então, Não vou você te não dar vai um pedaço do bolo. é, e isso, gente, entra em jogo psicológico, e isso é prejudicial. Então, se alguém vai fazer jogo psicológico com seu filho, defenda-o. Os Sim. nossos, a gente defende. Dentro da nossa casa, a gente corrige, a gente fala, a gente ensina, mas fora da nossa casa, os nossos, a gente tem que proteger, a gente tem que cuidar. É sempre assim, faça para o outro o que ele gostaria que fizesse para ele, mas não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, assim, eu gostaria que tivessem fazendo isso comigo? Não. Então, não deixe fazer com a criança, não, gente. E não é, depois ela esquece de você que pensa, porque metade dos seus traumas de hoje, dos seus medos de hoje, é coisa que você passou lá na infância, está no seu inconsciente. Então não é bem, depois esquece. Esquece não. Nosso cérebro é uma caixinha mágica que guarda um monte de informação que foi importante pra gente naquele dia. Então, provavelmente você vai lembrar de uma bronca que seus pais deram na infância, e se você simplesmente anular a sua infância, ela não conseguiu nem lembrar da sua infância, o trauma é pior ainda. Então, assim, não acha que a criança esquece. Ela pode não manifestar, ela pode não falar, mas isso pode ser que perdure por anos e anos e anos. É uma coisa que nem eu falo. Eu espero que as pessoas que assistem as lives, as pessoas que entram no meu perfil, sejam realmente a última geração, para os filhos não precisarem de auxílio em inteligência emocional, porque eu quero muito que os pais de hoje sejam
o fim disso, sabe? Que eles consigam trazer aí crianças que consigam lidar melhor com os sentimentos e com as emoções. Inclusive, eu tenho um e-book que fala sobre isso, que chama Educado para Educar. Ele fala um pouquinho do que acontece com os pais, com as mães. Eu vou fazer o seguinte: quem estiver na live e me procurar, eu vou dar o e-book. Então aí a pessoa pode me chamar e eu vou passar o e-book para ela de forma gratuita e ela começa a entender a importância de educar o filho dentro da inteligência emocional. A criança não vai deixar de ser criança, não vai virar um mini adulto, não se preocupem com isso. Realmente você só não trazer um monte de coisas na cabeça da criança que não são necessárias, sabe? Isso é muito importante. Temos que cuidar aí do emocional dos nossos filhos, né? As nossas emoções, elas são como as cicatrizes, né, na nossa pele, deixam marcas, né? Marcas positivas, marcas negativas, e a educação emocional, ela tem que vir para ajudar a lidar com isso, para ajudar a criança Exato. a passar pelas emoções da vida, a viver uma vida com plenitude. E ser um adulto muito melhor do que somos, porque se a gente espera o melhor para os nossos filhos, é isso, sabe? Criar pessoas que consigam falar, nossa, eu tô muito triste hoje. A minha filha, olha, nosso tempo de live tá acabando já, mas a minha filha, no alto dos seus 6 anos hoje, mas ela faz isso acho que desde os 3, quando ela reconhece que ela está nervosa, ela mesma fala, dá um tempo que eu preciso ficar menos nervosa. Então ela já entendeu que ela precisa, não adianta ela vir gritar, chorar, que ninguém vai entender e talvez ninguém nem concorde, mas se ela voltar no estado de consciência dela, ela vai conseguir argumentar e de repente até ela ganha essa disputa aí, né? Então o que acontece? A partir do momento que uma criança consegue entender os sentimentos dela, ela vai ser capaz de falar, olha, eu tô nervosa agora, não fala comigo. E aí você respeita também, né? Não vai falar, não, vai falar porque eu quero. Não, respeita a criança. Então, é importante porque a criança pode virar e falar assim, nossa, eu tô muito ansiosa. E você entender a ansiedade, dar uma tranquilizada. É importante a criança saber o que ela tá sentindo, reconhecer. E os pais sabendo como lidar com esse sentimento, gente, é só sucesso. Aí é maravilhoso. É aquela criança que todo mundo vai falar, ai, que delícia estar com seu filho, sabe? E isso dá um orgulho tão grande, né? Não. Mas olha, eu tenho que agradecer o seu conhecimento. Muito legal fazer essa live com você. Acho que a gente pode marcar mais algumas, que esse tema é Marquemos, muito importante. marquemos. E, gente, me chama no direct que aí até amanhã, me chama no direct para falar eu, que até amanhã eu tenho que mandar para quem pediu o e-book para vocês lerem, espero que vocês gostem. Que ele foi baseado muito na vida, na minha vida real, sabe? Bem real, assim. E eu acho que ficou bem interessante, ficou bem legal, tem ajudado bastante gente. Eu Mas vou. obrigada, pode deixar. Obrigada pelo convite de novo, viu, Jéssica? Aí eu que agradeço a sua disponibilidade e agradeço também a participação de todos aqui na live também. Obrigada, E gente. se for alguma dúvida, nos chame no direct, né? Façam suas perguntas. Quando a gente disponibilizar a caixinha, coloca lá a sua dúvida, que vai ser um prazer para nós, né? Podermos responder e ajudar vocês aí na criação dos filhos. Porque a gente tornando as crianças melhor, a gente torna a humanidade melhor. É nisso que eu acredito. Então, gente, manda pra gente, estamos aí super disponível para ajudar vocês. E é Isso, isso, até porque muito enquanto a gente ensina, a gente também aprende, né? exatamente. Então é uma via de mão dupla. Exatamente. Gente, muito obrigada, viu, por todo mundo que Obrigada, está aqui gente. agora. Um Muito beijo. obrigada. Um beijo. Tchau.